coletiva de imprensa com o time da Luz. Representando a equipe, estão aqui Brandão e Dudu. Oi pessoal, boa tarde, eu sou a Bruna do Daniel Minhero e a minha pergunta vai para o Dudu. Dudu, eu queria entender se vocês esperavam que iam performar tão bem assim desde o começo. A gente... o microfone foi mal, esqueci. Acho que todo mundo já esperava, assim. O time inteiro já tinha muita consciência de que a gente estava forte, a gente estava mandando muito bem os treinos, a gente estava muito confiante do que a gente ia fazer. Todo mundo sabia os seus papéis, o que a gente tinha que fazer, treinamos os bonecos, a gente estava confortável. E eu acho que foi só chegar no jogo, fazer o que a gente tinha treinado e acabou resultando na vitória, que era o que todo mundo esperava. Parabéns pela vitória. Obrigado. Boa tarde, Dudu. Boa tarde, Brandão. Parabéns pela vitória. Vocês vieram de uma semana de 2-0 e a minha pergunta vai para você, Brandão. O pessoal, eles estão sempre elencando a Fúria e até mesmo a própria Cade como os super times. E vocês vieram de pouco hype e muito trabalho. Queria que você elencasse um pouco sobre como que foi a decisão desse scout dos meninos do Zest, do Face, e como que foi essa montagem de line, qual que foi o procedimento, o processo em si. Acho que a gente, desde o começo, né, a gente não sabia se a gente iria pro CBLOL ou não, se a gente iria jogar o circuito, mas acho que o mindset da montagem do elenco, assim, desde o começo foi sempre pensar em fazer o time mais forte possível, independente do campeonato que a gente fosse jogar. Então, eu acho que isso é o que a gente está tendo agora, assim, é consequência disso. Então, se fosse no CD, se fosse no CBLOL, assim, desde o começo a gente fez um trabalho de scouting muito grande, assim, por, sei lá, 2 ou 3 meses antes de tomar qualquer decisão, assim. E também, como a gente soube que a gente ia ter o Dudu, né, acho que foi a primeira peça, assim, que a gente tinha confirmação, tudo foi montado também ao redor disso. Então, sabendo das forças do Dudu, das fraquezas que ele ainda precisa melhorar, então tudo foi meio que rodado, assim, ao redor disso. Então, os coreanos, a gente tinha muitas opções de coreanos, então esses que estão aqui com a gente, eles têm um motivo, que eu não vou falar o motivo técnico, né, obviamente, mas eles têm um motivo do porquê que eles vieram, do porquê que eles fitam bem com o Dudu, o Drake Hero a mesma coisa e o Akron a mesma coisa. Então, acho que desde o começo, esse foi o nosso pensamento, assim, fazer as coisas ao redor da primeira peça que a gente tinha, que era o Dudu, entender como que o time rodaria. Então, acho que todo esse desempenho que a gente teve esse final de semana tem a ver com isso. Eu achei assim, que a gente não ia ter um start assim, tão bom logo de cara, assim, porque são pessoas que nunca jogaram juntas e tal. Achei que talvez a gente demoraria um pouco mais para poder encaixar. Mas desde o começo, sim, os treinos foram muito bons, as personalidades se encaixaram bem também, então acho que é só consequência disso também. Salve, rapaziada, Bruce do Ilha das Lendas. Pode ser pro Dudu. Todos os times que trouxeram coreanos, eles estão falando que está tendo problema de sinergia, de ter algum tipo de ligação junta, que é uma coisa a longo prazo, principalmente Young Jay fala bastante isso. Mas com a Los Grandes está acontecendo diferente. Eu acho que logo no começo, eu queria saber se vocês já estão treinando há muito tempo, e dá pra ver que logo no começo vocês já estão entrosados. Isso é graças a quê? Eu acho que a gente tá treinando só as 2 semanas mesmo, desde que montou todo o time, eles chegaram aqui pro Brasil, não tem muito tempo que a gente tá treinando, mas desde o começo eu senti que eles eram muito... a energia deles era muito boa, sabe? Eles eram muito abertos à conversa, eles são bem humorados. Eu, no começo, eu achei que eles iam ser um pouco mais fechados, assim, mas eu tive uma opinião muito positiva sobre eles. Eles falam com a gente brincando, eles brincam na boa, eles entendem muito do jogo e estão abertos a ensinar a gente também o que a gente precisa. Além dos coaches, os coaches também são muito bons, eles ensinam a gente o que a gente precisa, da maneira que a gente precisa, o que a gente tem que fazer. Mas, especificamente com os coreanos, eu acho que a diferença foi a energia deles mesmo, eles estarem abertos a conversar, entender um pouco mais da nossa cultura e o que a gente precisa também. E o inglês deles é bom? O inglês deles é bom também, o inglês deles é bem bom. Jorge pelo P3GL. Dudu, eu queria saber de você. Ontem, em uma exclusiva com o Furies, ele comentou sobre você ser um player muito ativo, que chama atenção. Eu gostaria de saber como está funcionando isso dentro do time. Você está tendo a voz mais ativa dentro dos jogos? Como que está sendo isso? Dentro do time, eu estou tentando comunicar mais também, chamar um pouco mais, que eu acho que também é mais pela minha role, né? Como ADC, eu querendo ou não tenho que chamar mais recursos, mas é algo que o time entendeu muito bem também, eles jogam de acordo, eles são muito inteligentes
Às vezes eu nem preciso falar, mas eles já sabem o que eles têm que fazer, porque todos eles entendem muito bem os seus papéis. E, pra ser sincero, tá sendo bem mais fácil do que eu esperava esse tipo, porque todo mundo me ajuda no que eu preciso. Agora, indo para as perguntas do Discord, primeira pergunta da Mari, do Exit Lag. Para o Dudu, tanto ontem quanto hoje, você se destacou nas partidas e desempenhou um papel importante na vitória da Luz. Queria saber como você avalia esse seu primeiro final de semana de Copa CBLOL e o que você espera das próximas rodadas. Eu me surpreendi bastante também. Eu achei que eu talvez eu sentia ou coisa do tipo, assim, mas eu acho que eu estava muito confiante. Eu acordei muito bem nos 2 dias, a gente tinha treinado muito bem, todo mundo do time confiava em mim também, isso ajuda muito. E é sempre muito bom também sentir a energia da torcida, todo mundo mandando energia positiva, isso ajuda a gente a querer jogar melhor também. Mas, pra ser sincero, acho que eu mandei muito bem, eu fiquei muito feliz com os meus resultados, apesar desse último jogo ter dado umas celadinhas ali, morrido algumas vezes, que não era pra morrer, mas foi algo que eu fiquei feliz, assim, eu acho que o time também ficou muito feliz com o resultado que a gente teve. Correvol, sua pergunta. Boa tarde, Brunão. Boa tarde, Dudu. Aqui é o Código Mais Esportes. Dudu, o Brunão falou que você foi a primeira peça do projeto, né? Então, querendo ou não, o projeto acabou rodando ao redor do seu nome, né? E eu queria saber como é que você lidou com esse peso. Querendo ou não, você já tinha se provado, tanto na Luz Premier quanto na Cabum, um pouco talento orgânico, tinha nível para jogar CBLOL, mas quando você foi ouvindo isso, assim, pô, você é nossa peça de confiança, a gente vai pegar aqui e vai potencializar a sua gameplay, como é que isso bateu em você? Querendo ou não, é uma pressão muito grande, né? Eu só tive 2 splits assim na Academy e eu já subi, mas querendo ou não, todo mundo falando assim, eu percebi o nível do meu time também, todo mundo sempre confiava muito em mim. E, de qualquer forma, é algo que depende só de mim fazer, né? Então, mesmo que tenha muita pressão, que confie em mim, que eu seja a principal peça, eu tenho que fazer por mim. Se eu não fizer, então não vai adiantar nada. Então, acho que no máximo é só eu ter confiança em mim mesmo e saber que vai dar tudo certo. É isso, pessoal. Fim da coletiva. Muito obrigado, meninos. Parabéns pela vitória. Obrigado.